Olá! Depressão, estresse, vazio existencial. Estes sintomas são tratados pela constelação familiar. Entenda como aqui nesse vídeo. Eu me chamo Mônica Voels e vou te dizer que existe uma centena de motivos para você manifestar estes sintomas. Sim, para a psicossomática, que é a parte da psicologia que percebe melhor a origem das doenças, estes são sintomas que você carrega ou desenvolveu ao longo da vida. Por que são sintomas? Porque é como quando você tem uma gripe. A dor do corpo é o sintoma da gripe, que é a doença causada pelo vírus. Por exemplo, a depressão pode ser sintoma de uma dor familiar causada por um episódio traumático. Um dos motivos que mais tem aparecido nos atendimentos são as representações que acontecem por conta da lei do pertencimento. Você já ouviu falar da lei do pertencimento? Eu vou te explicar. Para Bert Hellinger, desenvolvedor das constelações familiares, o pertencimento traz, através do campo morfogenético, o entendimento de que a dor de um antepassado provoca em você hoje os sintomas da exclusão desse sistema familiar, que aconteceu lá atrás. Para a dinâmica das constelações, todos têm o direito de pertencer e serem reconhecidos pelas coisas boas que fizeram. Então, por pior que possa parecer o familiar do qual ninguém quer falar, talvez por ele ter tido problemas de comportamento, por exemplo, algo de bom ele representou. Neste sistema, mesmo que seja o ensinamento de como não se deve agir, é importante que ele seja reconhecido. Se alguém fica de fora, o campo exige esse reconhecimento, esta inclusão. Sabe por quê? Porque todos fazemos parte de uma grande teia de conexões. Não nascemos por acaso em uma família, nascemos porque esta família vai nos trazer através do seu campo morfogenético e através do seu DNA muitas formas de agir que vão nos ensinar o que precisamos para o nosso crescimento. Sendo assim, todas as experiências já vividas pela família são importantes e devem pertencer à nossa história atual. Vou te dar um exemplo. Se você acredita que é o primogênito, o primeiro filho do seu pai e da sua mãe, mas na verdade a sua mãe sofreu ou fez um aborto antes de gestar você, desta forma, você não é mais o primogênito, você é o segundo filho. Aí você vai me dizer, Mônica, o que isso interfere na minha vida? E eu te digo, vai interferir em tudo. Sua mãe, tendo passado por uma gestação antes de gestar você, onde ela perdeu o filho, com certeza teve sentimentos de medo durante a gestação. Mas o que isso interfere? Quando durante a gestação a mãe tem sentimentos de medo, ela produz enzimas que vão dizer ao feto que está sendo gestado que as coisas não são seguras, que é preciso ter muito cuidado, que pode a qualquer momento acontecer algo que vai provocar o fim da vida. Mas então não tem jeito. Como eu vou poder mudar algo que vem do útero da minha mãe? Nas constelações familiares, conseguimos perceber estes acontecimentos e quando expandimos a consciência e percebemos a origem do medo, ele desaparece. Você não vai mais sofrer o medo do desconhecido e vai olhar para este fato como adulto que é e dizer, ok, tudo bem, esse episódio de medo já passou. Não preciso mais me preocupar com isso. Agora é você no comando, é o seu cérebro produzindo e enviando sinais de que o problema foi resolvido. Claro que a maioria dos clientes que chegam para atendimento não sabem o que se passou. É por isso que eu abro o campo morfo e detecto o que pode ter acontecido. Como eu disse antes, são milhares de fatores que podem estar causando estresse, medo, depressão.
Com as ferramentas certas, durante o atendimento, as chaves mestras que usamos, você vai ter um mapa de como pensar sobre aquele problema dali para diante. Na minha formação como psicóloga, eu tive a oportunidade de ser aluna do Dr. Rodrigo Grassi, psicólogo, pesquisador, segue representando a ciência brasileira no mundo. Já na época, o experimento tratava de comprovar empiricamente que nosso comportamento tem imensa influência não só do meio onde vivemos, mas sim da nossa carga genética, do nosso DNA. E por que eu estou contando isso? Porque quando entendemos que mesmo sem conhecer os pais, os avós, bisavós ou quem quer que seja, que tenha vindo antes da gente, nós somos geneticamente influenciados. Percebemos então que algo tem que ser realizado para que essa influência seja modificada. E como fazer isso? Através das constelações familiares. Porque quando conhecemos os mecanismos que atuam nos comportamentos, ou seja, o que aconteceu antes, podemos fazer nosso cérebro enviar mensagens que vão modificar estes comportamentos. Muitas das exclusões que quebram a lei do pertencimento são segredos de família. Que imagine, se era um segredo da sua avó, talvez somente perguntando a outros familiares não se possa saber. Na maioria das vezes, as pessoas fazem a constelação familiar e vão perguntar aos familiares e se surpreendem com as respostas. Coisas do gênero: eu tive um outro irmão, a minha mãe abortou? Sim. Então, conseguiu perceber um pouco mais como as coisas ocultas nas histórias da sua família te influenciam?